Fala aí, pessoal, graça e paz, muito boa noite. Povo querido e abençoado por Deus, conforme então o nosso combinado, já estamos aqui para esta live de perguntas e respostas. Vocês mandaram para mim aqui, encheram a caixinha hoje, que eu abri cedo para mim trazer aqui explicação sobre algumas dúvidas de vocês. Só que eu vou priorizar o quê? Hoje você vai ter a oportunidade de aparecer aqui comigo. Você quer que eu te responda uma dúvida bíblica à luz da Escritura Sagrada? Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Aqui embaixo tem uma câmera. Você quer aparecer aqui agora? Quer fazer uma pergunta para mim? Clica aqui que eu vou liberar aqui, vou aceitar você. Você pode fazer pergunta para mim aqui agora. Eu vou priorizar então quem mandar o convite para fazer pergunta ao vivo, tá? A galera tá entrando aí, o pessoal abençoado. Olha o Altieres aí, Altieres Moraes. Saudade de você, querido irmão. Forte abraço. Então, se você tem alguma dúvida bíblica, clique aqui agora, aqui, ó, na câmera aqui e peça a solicitação que eu vou receber você aqui, você faz a sua pergunta, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu não vou debater teologia aqui, se entrar algum teólogo, algum aqui estudante da palavra de Deus e quiser debater, eu não vou debater. Eu quero ir por ordem de chegada, tá bom? Tem um irmão aqui que já mandou o convite, eu já aceitei aqui, vamos ver se ele entra aqui. Aí entrou. Graças Graça e paz, querido paz, irmão. tudo bem? Opa, tudo bem? Meu nome é Diego. Qual o seu nome, meu irmão? Oi, Diego. Que bênção, que prazer te Falo de receber Minas aqui. De onde que Gerais. você fala? Minas Gerais, ô terra A boa. capital Que da cidade, meu lingerie. querido? Minas Qual que é? Não conheço. Qual? capital de Minas da lingerie, a Juruáia. Mas agora estou no momento. Ah, sim. Eu tive agora, esse domingo que passou, em Minas Gerais, na cidade de Ouro Fino, eu trouxe um workshop, ou um simpósio sobre pneumatologia, paracletologia, sobre o Espírito Santo. Foi uma benção. O povo mineiro é abençoadíssimo. Meu querido, vamos lá. Qual é a sua dúvida bíblica? E eu quero poder Ó, te ajudar com a sua dúvida. Faça a sua pergunta a aqui, minha que eu vou dúvida tentar responder. Vamos lá. bíblica, ela está em Mateus 23. Ó, e no momento, está falando Sim. sobre o dízimo e a oferta ali. Fala, os ladrões ali, Mateus certo? É 23, isso mesmo. 23. Os ladrões ali, dá de nós entender, que eu já vi uma explicação tua lá do João 10:10, os ladrões é os mercenários que são trazidos para o dia de hoje. São os pastores, certo? Aí, aí tem uma Exato. explicação minha aqui. Porque eles ficam roubando os órfãos e as viúvas. Fala, o inferno é eterno, certo? Se os próprios pregadores acreditam que o inferno é eterno. E todos os lugares que nós vamos nas igrejas falam que o inferno é eterno. Mas eles pregam tanto sobre o inferno, mas eles não têm medo de ficar roubando as viúvas, trazendo. Eu já vi cada coisa, professor Wesley, é só por Deus. Então, Sim, meu irmão Diego, eu compreendo. E respondendo a sua pergunta, infelizmente, ao longo da história do povo de Deus, não só da igreja, do Novo Testamento, até mesmo do Velho Testamento, infelizmente sempre teve no meio do povo de Deus líderes corruptos, mercenários, que sangravam o rebanho, tirava a comida da boca do órfão e das viúvas, porque as contribuições que eram levadas no templo de Salomão, um dos princípios daquela contribuição era auxiliar na obra ali da ajuda da viúva e do órfão, do necessitado, do estrangeiro. E por muitas vezes eles não faziam este trabalho, esta função social, que é uma ordenança de Deus para ajudar o próximo, que também é um trabalho da igreja. E, infelizmente, isso não era feito de forma totalitária, de forma plena no Velho Testamento, como ao longo da história também, infelizmente, houve e ainda acontece, e tem no meio do povo de Deus os lobos, os mercenários, né, os falsos pastores, falsos mestres, que não usam de acordo o dinheiro que entra, as contribuições que entram na igreja, que é para a manutenção da obra de Deus e também para o auxílio dos mais necessitados. Isso é uma tristeza. Realmente, eu concordo com você, que aqueles que fazem dessa prática não são a igreja de Deus verdadeiro, são os lobos no meio do rebanho.
E eles não têm medo da condenação eterna, até porque a mente desses homens eles estão cauterizados, ou cauterizados. Então eles não têm medo. Então os próprios pregadores que defendem tanto o inferno, falando, eles não têm medo, então, da condenação eterna, né? Não tem porque a mente está cauterizada, irmão. Eles fazem isso e isso não dói mais na alma, isso não pesa na consciência, porque eles já praticamente se entregaram ao seu pecado. Lá em Romanos 1, o apóstolo Paulo fala que aquele que se entrega aos seus desejos, Deus abandona ele, né? É óbvio que ele, na estrutura do capítulo 1 de Romanos, Paulo trata do homem sem Deus, no capítulo 2 do homem com Deus, né? Aquele que tem a lei, seria o Deus. Mas quando o homem se entrega às práticas pecaminosas, né, ele está enganando ele mesmo. Ele é o famoso religioso que tinha muito na época de Cristo. Cristo falava o seguinte, aqueles líderes da lei judaica, ali, os fariseus, com os lábios louvavam a Deus, mas o coração estava longe. Era o famoso religioso. Meu querido, eu espero ter te ajudado com essa Amém, explicação. muito Obrigado bom. pela pergunta. Eu vou abrir a Tá. oportunidade para outras pessoas entrar aqui, tá bom? Bom, Não sai da vou live, acompanhar. continua aí, tá bom? Obrigado pela pergunta. Pessoal, Deus te abençoe, meu querido irmão, tá bom? Amém. Pessoal, vamos lá. Ó, hoje é live de perguntas e respostas. O nosso irmão acabou de mandar aqui o convite, eu aceitei ele. Você quer fazer uma pergunta bíblica? Você quer aparecer aqui agora? Olha aqui embaixo a câmera. É só você clicar aqui e mandar o convite que eu vou te receber aqui e vou conversar com você. Lembrando que eu não vou debater teologia, beleza? Não vou debater. Se entrar algum teólogo aqui, algum estudante de teologia para debater, eu não vou debater. A ideia é tentar trazer alguma explicação bíblica para sua dúvida. E acabou de entrar Graças mais um paz, meu irmão querido. aqui. Boa Graças noite. paz, meu querido. Boa noite. Meu Qual nome é o é seu nome? De onde você fala, Valceli. irmão? Eu Que falo do prazer te receber Ceará. aqui. De onde você fala? Triângulo de Charazinho, Ceará. Ceará, terra boa. Ô, Nordeste abençoado. Glória a Deus. Você serve a Deus ali que igreja? Assembleia de Deus Restauração. Que maravilha, que bênção, que prazer te receber aqui. Eu não perguntei pro outro irmão que acabou de sair aqui, esqueci. Se o Diego, não, o Diego eu conheço, aquele que eu aceitei aqui antes do irmão entrar, ele acompanhou em todas as mídias sociais. Deixa eu te fazer uma pergunta, Já, irmão. Você já tá no nosso canal do YouTube? Tudo que é de rede. É, sempre eu tô. Se você for ver, Glória a Deus. sempre eu posto, reposto, né? Algumas coisas suas, né? Algumas coisas que eu vejo das igrejas, pessoas usando, que eu vejo que não é certo, às vezes só para impactar algumas pessoas, né? Como ali, pessoas já pregam muito do nascimento de Moisés, descendo lá no rio. Eu digo, cuidado com o jacaré, não pegar ele aí, né? Tem um jacaré porque... né? O povo não vê o texto, fica assistindo filminho de Hollywood, né? fica vendo os desenhos e prega tudo Mas errado. é isso aí. Ô, meu irmão, obrigado por acompanhar lá. E deixa eu fazer uma pergunta. É que nós estamos com um trabalho agora bem forte no YouTube para tentar levar a galera para lá. E é muito bom o pessoal que está aqui. Pessoal, lá no nosso canal do YouTube, lá tem pregação, tem aula da Bíblia, tem aula de teologia, tem o nosso podcast. Tá tendo algo muito Na legal. verdade, Não sei se você está irmão, participando, meu assim, querido eu irmão. pego A só pessoa meu que tempo mais mais... à noite, né? Às vezes, durante o trabalho ali, que eu pego uma brecha, eu vejo no Instagram ali, que eu vejo alguma coisa assim, aí eu compartilho, assim, né, as suas postagens, as suas explicações, né, que eu tenho postado, repostado, né, nas redes sociais, mas muitas vezes acaba impactando um conflito, né, porque as pessoas estudam muito a Bíblia, né, na tradução aqui português, né, mas quando você leva lá para onde é escrito no hebraico, né, é totalmente diferente, tem totalmente... E a pessoa usa aquilo como se fosse... né, escrito aqui no português mesmo, né? Não tem, às vezes uma palavra não tem nada a ver com a outra, né? Como, né? Como lá Exato. tem que você mesmo explicou lá da mulher de Jó que amaldiçoa, né? O Deus lá, e na verdade Amaldiçoa o seu Deus e morre ali, pode ser abençoa, né? Eu digo, eu abençoa. repostei isso aí, muita gente é meio complicado, né? Mas aí sempre essas coisas, essas palavras que quando eu tenho a oportunidade de pegar que você está explicando aí eu reposto para ver se abre a mente da pessoa ali, né? Ver qual o correto, né? Que Sim. realmente não é bem aquela palavra Perfeito. que é pregada dia a dia, né? Essa palavra realmente tem outro sentido, né? Que nem lá, né? O tanque lá, que passou Exato. 38 anos lá,
E eu nunca vi anjo curar ninguém, né? Mas o pessoal diz que cura, né? Enfim, aí eu... Oi? Ano que vem, com a graça de Deus, se tudo continuar dando certo, ano que vem eu vou estar lá em Jerusalém, eu vou estudo, eu vou ficar 5 dias em Jerusalém. E eu vou regravar esse vídeo aí, mostrando agora arqueologicamente que não tinha anjo no tanque de Betesda. Vou gravar lá para mostrar lá o culto pagão que acontecia lá, porque lá tem lá um arco para Esculápio, que era exatamente o que acontecia lá, infelizmente, né? Mas vamos lá. A minha Qual dúvida que é a sua bíblica, dúvida bíblica, meu irmão? O né? que eu A posso minha te dúvida ajudar aí? bíblica é que eu fico me perguntando, é coisa minha mesmo, né? Quando Moisés atravessou o mar, né? Que abriu o mar, que atravessou do outro lado. A Bíblia fala, se eu não tiver interpretado mal, que Deus enviou o sogro do Moisés. Enviou a ele para ajudar ele. Vamos dizer assim, bem no português, ajudar ele lá, dividir lá, como é que ele ia organizar. Né? Eu estou falando bem assim, bem no popular mesmo, né? E quando a palavra diz que enviou, na minha Sim. Bíblia tem enviou, né? Deus tem poder para fazer tudo. Minha pergunta é, o sogro de Moisés, ele ia mais Moisés ou ele foi depois? Ó, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nessa situação aí que o sogro de Moisés, aí, Reuel, ou Jetro, né, foi designado para Uhum. auxiliar e ajudar Moisés, teve um período ali que ele não está com Moisés, que ele vai até buscar a Zípora para trazer de volta para Moisés, que é naquele contexto que Moisés acaba conhecendo uma mulher chamada de Cuxita, que o pau quebra ali. Quem era essa Cuxita? Por que é chamada de Cuxita? Tudo leva a entender que era uma mulher negra, era uma das regiões lá da Etiópia, lá, porque muitas pessoas não sabem, o Egito faz parte da África. E mais lá para a Etiópia era mais África ainda. Então, neste contexto, como a narrativa ali dessa peregrinação não traça os mínimos detalhes, possivelmente ele estava nesse contexto da travessia do mar, ele estava na mesma caravana de Moisés. O que vai acontecer é o seguinte, sempre nesses pontos que não estão tão claros na escritura, vai ter divergências de interpretação. Vai ter aqueles teólogos ou escolas que vai defender isso por dedução, palpite, ou até por inferência ao texto, e vai ter outros que vai caminhar por outro caminho. Então, sendo assim, o campo ainda continua aberto. Pode ser que ele estava na mesma caravana, estava na mesma peregrinação do povo ali que estava atravessando o Jordão, ou, aliás, o Mar Vermelho, mas pode ser que não estava. Como dá a entender que a travessia foi todo mundo junto de uma vez só, é mais provável que ele estivesse lá. Apesar que as regiões que ele habitava, tudo leva a entender que era além do Mar Vermelho, né? Que ele habitava além do Mar Vermelho. Mas possa ser que ele estava ali vivendo aquele milagre junto naquele mesmo contexto. Mas outros vão falar que ele não estava porque ele tinha ido buscar a mulher de Moisés até então não tinha Porque, voltado tipo ainda. assim, eu já assisti o filme, eu já li, né? Quando eu li essa passagem, eu fiquei na minha curiosidade. Pera ainda. Ele estava só comigo, né? Eu não achei a resposta. Ele estava. Se ele não estava, como é que ele abriu o Mar Vermelho? Ou se ele. Ou se ela, ficou essa dúvida, né? Se ele já estava. Eu tanto já assisti o filme, como eu já li, e eu não consegui achar uma brecha. Esses pontos aí não estão tratados esses filmes hollywoodianos aí, eles desconstroem muitas verdades e coloca muita dramaturgia, coloca muitas coisas que não existem. Você vai assistir aquele filme lá de Gênesis lá, meu Deus, os anjos caídos são representados por gigantes de pedra. Nem na cultura judaica tem isso. É óbvio que ali em Gênesis capítulo 6 tem um grande embate teológico. Eu coloquei até um vídeo aqui essa semana. Deus tem poder para tudo, né? Ele podia pegar o sonho de Moisés e jogar por cima do mar e trazer de volta. Ele pode fazer tudo, né? É só... não, isso né? daí é ponto passivo. Deus ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Mas se ele estava na travessia com Moisés ou se ele estava lá do outro lado. Tinha ido lá na peregrinação, né? Para trazer a família de Moisés. Que ele tinha ido buscar a minha dúvida, de Moisés. Né? Não, tem muitas dúvidas aí, né? Tem muitas, mas só que o sim. Não dá, mas tem um milhar de perguntas. O pessoal perguntou aqui embaixo, quem abriu o Mar Vermelho foi Moisés, não Jetro. Exato, aqui a pergunta do irmão é que se na passagem do Mar Vermelho, Jetro, ou Reuel, ele estava ali ou tinha ido já lá para trazer a família de Moisés? A pergunta dele foi essa, que não está claro no texto. É óbvio que Deus usou Moisés para abrir o mar, gente. É óbvio, é ponto passivo. Ninguém vai contra isso daí, isso daí é o texto bíblico. Mas essas são as posições. Eu espero ter ajudado de alguma forma, querido irmão.
Fica aí, vai entrar mais gente aqui. Obrigado, viu, pela participação. Pessoal, a nossa live hoje, ela é de perguntas e respostas. E eu tô priorizando o quê? A pessoa que quer entrar comigo aqui agora. Você quer fazer a pergunta aqui para mim agora? Tem um balãozinho aqui embaixo, um balãozinho aqui, ó. Bem aqui no meu dedo aqui, ó. Tem uma câmera. Manda aqui o seu convite, que eu vou te aceitar aqui. Você vai aparecer aqui agora e fazer a sua pergunta bíblica, a sua dúvida. Lembrando, mais uma vez, que eu não vou debater teologia. Se entrar aqui teólogo, professor para debater, eu não vou debater. A ideia não é essa. A ideia é tentar responder as dúvidas bíblicas da galera. Então, eu vou entrar aqui agora. Estou seguindo a ordem aqui do pessoal que está chegando, tá? E vou aqui aceitar mais uma pessoa que mandou aqui. Tem bastante pessoas que estão mandando aqui a solicitação para entrar ao vivo aqui e fazer a pergunta. Você quer ter uma dúvida bíblica? Você quer ouvir aqui a minha resposta sobre sua dúvida para me te ajudar? Manda um convite aqui, ó, o balãozinho aqui. Graças a Deus, quem está por aí? Opa, querido irmão. Carlos André. Paz, irmão, tudo bem? Isso. Carlos André? Que prazer te receber aqui, querido irmão Carlos André. Da onde Belém do você Pará. fala, meu irmão? Oi. Belém do Pará, o pessoal do Nordeste está em peso aqui, hein? O pessoal está em peso aqui. Que bênção. Deixa eu fazer uma pergunta. Você congrega sim. aí? Ministério Estrela de Davi. Você congrega em que igreja? Ministério Oi? Estrela de Davi. Ah, glória a Deus, que maravilha. Outra pergunta. Fala aqui para nós. Já está no canal Já do sim. YouTube ou não? Pode mentir, não. Tem que E assim, acompanhe lá. Bênção, meu irmão. Você está sabendo que nós estamos dando presente aí para a pessoa que está inscrita lá no canal, que mais comentar nesse mês nos vídeos. Eu vou mandar um presente na casa da pessoa. Vou entrar em contato lá e vou mandar um presente. Ainda dá para você ganhar, hein, André? Tem uma irmã que está na frente lá, mas dá para você ganhar. Tem que assistir os vídeos e Tá, comentar no vídeo, hein? Mas, meu querido irmão, como eu posso te ajudar? Vamos lá. Sim, no livro de Apocalipse 2, do verso 17, ele fala, né, acerca do Espírito. Eu tenho uma dúvida acerca no que aos que vencer darei eu de comer o maná escondido e dar-te a pedra branca. E na pedra branca o novo nome escrito. O nome escrito que ninguém conhece. A sua dúvida, o que é essa pedra? O que é esse maná? Maravilha. Eu acho que você mandou essa pergunta na caixinha, não foi? Eu vi essa pergunta aqui, eu ia responder ela. Bom, vamos lá. A escrita apocalíptica, ela não é tão fácil de se compreender pelo simbolismo, né? A própria forma apocalíptica de se escrever, que é recheada de simbolismos, de linguagens figuradas, ela traz algumas complicações de interpretação. Tanto que o livro do Apocalipse, ao longo dos tempos da igreja, da era da igreja, grandes teólogos não ousaram nem comentá-lo, como Calvino. João Calvino não comentou o Apocalipse. Mas tem algumas possibilidades de se interpretar o que João está se referindo aqui no capítulo 2 para a igreja de Pérgamo. Aquele que vencer, né? Dar-te aqui um novo nome com uma pedra branca que ninguém conhece, ou uma pedra branca que ninguém conhece, e darei de comer de um maná escondido. A alusão do maná pode ser aquele sustento eterno, como a ideia do judaísmo é que, lembra que Jesus fala assim, né? Os vossos pais comeram o maná do deserto, mas morreram. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem come se alimenta de mim vive eternamente. Então, este maná, registrado aqui no texto, pode ser a ideia de receber eternamente a presença de Cristo, de estar ali com ele para sempre. Porque ele é o alimento vivo. Quem se alimenta dele vive eternamente. É o que ele deixa claro. Agora, o grande embate que seria a pedra branca com o novo nome escrito. É óbvio que essa interpretação que eu estou trazendo aqui tem outras, tá, pessoal? Não é a única interpretação, principalmente no Apocalipse. A pedra branca pode ter pelo menos 2 significados bem legais, que são retratados à luz do contexto de João, o apóstolo. Então, vamos lá. Na época de João, nas competições que já existia, para quem não sabe, até a Olimpíada na Grécia já existia antes da época de Jesus, tá bom? Tanto que o apóstolo Paulo fala o seguinte: muitos correm no estádio, porque já tinha estádio naquele contexto, mas só um ganha. Ganha o quê? A competição da corrida, para receber uma coroa de louro, Stéphanos, que era aquela coroinha feita de raminho de planta lá que os gregos usavam. Então, o que João pode estar tentando repassar para nós? Dentre essas competições da época de João, os ganhadores também de competições ganhavam a pedra branca. A pedra branca poderia representar campeão ou vitorioso daquela competição. Entendeu? E também, dentro desse contexto,
tinha-se o costume de que quando o escravo fosse receber a alforria, o que é a alforria? A liberdade dele. Ele vai receber ali como se fosse uma carta, ó, você não é mais escravo. Era também aceitado dar uma pedra branca para esse escravo e lhe furar a orelha com um brinco, tá? Dependendo do contexto da cultura. Mas a pedra branca também poderia estar ligada ali na alforria do escravo receber, então, a sua libertação. Se for dentro dessa ideia de campeão, aquele que ganhou a competição, e do escravo que está livre, faz mais sentido com o evangelho. Por quê? Quando Cristo voltar, nós estaremos livres de uma vez por todas do quê? Da escravidão no sentido do pecado. É óbvio que nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ainda é presente na vida do cristão. Mas quando Jesus Cristo voltar e esse corpo for transformado, não vai ter mais pecado para o cristão. Então nós estaremos totalmente livres, totalmente livres dessa natureza que ainda nos faz pecar. E neste dia também nós seremos o quê? Vitoriosos. Lembra que Paulo disse que a coroa da justiça está esperando? E que nós estamos correndo atrás de uma coroa incorrupta? Então talvez essa pedra represente isso. A nossa vitória quando chegar aquele grande dia e a nossa libertação dessa estrutura que ainda está presa na natureza caída e pecaminosa. Legal? Gostei, muito obrigado. Agora eu tive uma compreensão bem melhor. Foi satisfatória? Amém. Eu fico feliz em ajudar. Também. Muito obrigado por ter entrado aqui, por ter participado. Muito obrigado por estar acompanhando nós lá no YouTube, assistindo as lives e comentando. E você pode ganhar o prêmio lá de quem comentar mais. Obrigadão. Deus te abençoe e fica por aí que pode ter muita coisa legal aqui hoje. Obrigado. Pessoal, que bênção. O pessoal tá entrando aí. Galera, hoje a nossa live é de perguntas e respostas com você. Você quer fazer uma pergunta para mim? Você que está chegando aqui agora? Então, ó, clica aqui embaixo na câmera que eu vou te receber aqui agora ao vivo. Você vai entrar comigo para fazer a sua pergunta bíblica e eu buscarei responder ela à luz da Bíblia, ok? Lembrando, mais uma vez, vou falar toda vez, tá, pessoal? Porque tá entrando gente aqui toda hora. Eu não vou debater teologia. Se entrar aqui algum estudante de teologia, um professor, eu não vou debater. A ideia é receber a galera aqui que tem dúvida bíblica e eu entrar junto com você, que agora você entrar comigo, e eu responder a sua dúvida. Quer fazer uma pergunta? Clica aqui, ó. Clica aqui na câmera aqui e manda o seu convite que eu vou te aceitar aqui agora. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Eu tô seguindo aqui, tá bom? Tem bastante pessoa que tá mandando convite aqui. Eu tô seguindo a ordem das pessoas que estão mandando convite para entrar aqui comigo agora. Então, bora lá, bora lá. Vamos ver se nosso irmão entra aqui. Você quer fazer uma pergunta? Clica aqui, ó. Manda aqui. Aperta aqui em cima dessa câmera que vai chegar o convite. Eu vou te aceitar aqui para você entrar e fazer sua pergunta. Vocês encheram a caixinha para mim de perguntas e respostas, mas eu vou priorizar quem tá aqui agora, tá bom? Então, se você quer entrar aqui comigo agora, manda aqui no balãozinho o seu convite. Já entrou aqui 3 irmãos, né? 2 lá do Nordeste e o irmão de Minas Gerais. Já entrou. Bom, eu tô mandando um convite para esse irmão aqui, ele não tá aceitando, então vamos para outro. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Tem uma galera aí abençoada entrando aí. Aí, opa, entrou. Paz do Senhor, querido irmão. Tudo na paz, tudo na glória de Deus. Tudo bem, meu querido? Meu nome é Graças a Deus. Qual o seu Flávio. nome, irmão? Eu falo de Meu irmão, Flávio. Manguape, Você na Paraíba. Pessoal do Nordeste está em peso aqui. Amém. Glória a Deus. Um abraço, um beijo aí pro Nordeste. Povo abençoado. Muitos seguidores meus aí, tanto aqui no Instagram, TikTok, Kawaii, no YouTube. A galera em peso aí é do Nordeste. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Você serve a Deus na onde aí, querido primeira irmão? Igreja Batista aqui de Mamanguape. Que bênção, glória a Deus, que fantástico. Amém. Perguntinha básica. Você tá no canal do YouTube seguindo nós lá, Varão? Sim, também. Amém. Que maravilha, Amém. Obrigado, que bênção. Glória a Deus. Como eu posso te ajudar, meu querido irmão? Quero muito te ajudar. Dentro da minha possibilidade. Eu fiquei curioso, ontem eu estava estudando sobre o texto, por que o pai de Noé morreu faltando um ano antes do dilúvio e o avô faltando 5 anos. Então, por que assim se tem algum quesito na Bíblia que mostra por que eles não foram também na Arca de Noé? Por que um foi 1 ano antes e o avô foi 5 anos antes? Tem alguma explicação sobre isso? Foi uma dúvida. Eu lendo o texto ontem, tive essa dúvida. Ó, vamos lá.
dentro dos estudos judaicos, né, tem uma classe bem mística que eles trabalham com a guimatria, né? Tudo está ligado à numerologia. Eles fazem uma interpretação em cima de números. Eles são bem cabalísticos. Eu não sei se vocês entendem, ou já estudou um pouco sobre o cabalismo. Cabalismo é uma veia ali do judaísmo ali que beira até meio o espiritismo. Muitas pessoas pensam que o espiritismo nasceu com Allan Kardec, o francês, nada disso. A ideia do espiritismo ela é muito antiga, mais antiga demais. Você vê isso na Bíblia. No livro de Samuel, você vê Samuel indo consultar uma feiticeira para trazer de volta o espírito de Samuel. Isso é espiritismo puro. Então é assim, se você for pegar essa sua curiosidade à luz da guimatriz, vão te dar uma resposta, que eu não sei qual é a resposta dele, porque as respostas dele são muito místicas. Dentro da leitura do texto expositiva, da interpretação linear do texto, não vai ter essa curiosidade, não vai ser sanada, porque é só uma narrativa. E detalhe, pessoal, uma grande dificuldade que nós temos, meu querido irmão, é de Gênesis 1 a Gênesis capítulo de número 11. As pessoas não sabem, mas nesse período desses 11 capítulos aí, passou milênios. É verdade. Milênios. Não foi rápido. Por quê? Quem escreve esse texto é Moisés. E a ideia de Moisés, em Gênesis, é chegar logo em Abraão. Ele está preocupado em mostrar e traçar a descendência abraâmica. É isso que ele quer. Então ele vai numa sequência, numa paulada ali que passa milênios e nós não sabemos quase de nada. É muito superficial. Principalmente essas suas citações sobre Lameque, por que morreu antes, depois o vô de Noé, Matusalém, por que morreu depois, toda essa loucura aí. Não se tem uma explicação. Pode ser literalmente porque era para morrer, não era para entrar na arca. Eu entendo assim, né? Agora eu vou entrar na ideia da soberania de Deus. Soberania. Que aí eu não vou entrar aqui no negócio de calvinismo arminiano, porque ambos concordam com a soberania de Deus, né? Exaustivo, ambos concordam. Mas enfim, dentro da soberania de Deus fica muito claro que a ideia de Deus ali era apenas salvar Noé e a família dele. Isso deve ficar claro no texto. Porque se ele quisesse salvar mais alguém, tinha entrado na arca. Então, dentro da soberania, talvez a resposta que mais poderia te confortar é que Deus realmente não queria salvar nem o pai, nem o avô. Era só a família e ponto final, né? Para recomeçar ali da linhagem de Noé, um outro povo, ou um povo diferenciado, que infelizmente nós sabemos que talvez não era para ser o que Deus quis, mas olhando pela ótica assim, talvez não tenha dado tão certo, porque os homens caminhou praticamente quase pelo mesmo caminho, porém, com a diferença ali do tronco de Sem, né? Da descendência de Sem, um dos filhos de Noé, que veio Éber, aí veio Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e, enfim, o Messias para nos salvar. Eu acho que, assim, olhando pelo texto de forma da interpretação expositiva, gramatical e respeitando, é apenas uma curiosidade mesmo, não tem o tal manto, né? É óbvio, né? Se for para a guimatria judaica, vai ter um tal do manto ali. Você tem uma ideia, não sei se você sabe disso. Quando Abraão vai lá resgatar Ló, lá com os 318 que nasceram na casa dele, esse pessoal da guimatria não entende que ele foi com 318 pessoas. Na verdade, entende que só foi ele e o servo dele, Eliezer, que o nome dele no hebraico, na guimatria, dá 318. Ou seja, quer dizer, então, que só Abraão, com outro homem, venceu 4 reis e todos os exércitos desses reis. Né? Só 2. Na espada, matou todo mundo. É óbvio, para Deus nada é impossível. Mas o texto diz que são homens nascidos na casa dele. Então, não tem como colocar misticismo nesse texto. Valeu, muito obrigado. Maravilha! Deu sim. Deu para ajudar? Deu para ajudar? Graças a Deus. Então, eu fico muito feliz. Obrigado pela sua contribuição aqui, de ter mandado o convite, de ter aparecido. Um beijo aí pro Nordeste e continua acompanhando aí. Deus abençoe muito, meu irmão. Pessoal, que bênção. Vocês estão entrando aí, irmão Flávio entrou aí, estão fazendo a pergunta de vocês. Isso tem sido maravilhoso. A live hoje é de perguntas e respostas, só que eu vou responder quem entrar comigo aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo a câmera? Quer fazer uma pergunta para mim? Clica aqui, entra aqui que eu vou responder sua dúvida. Não vou debater teologia, que não vai ter quebra-pau. É mais para ajudar com curiosidades bíblicas. Então, se você quer fazer uma pergunta para mim agora, clica aqui embaixo, aqui na câmera. Já entrou aqui 4 pessoas e já fizeram a sua pergunta e nós vamos tentar responder a sua dúvida à luz da Bíblia. Você pode entrar aqui agora e fazer a sua pergunta. Opa, Anderson, graças a Deus. Meu irmão, tudo bom? Ô, meu querido irmão Anderson, de Santa onde Cruz, você fala, guerreiro? Capibari, Pernambuco. Olha aí, Nordeste. Nordeste é bênção demais. Só entrou o mineiro até agora e o resto... O nordestino aqui gosta muito do senhor. O Prazer, canal do senhor é importante aqui para nós.
glória a Deus. Eu fico feliz de receber esse feedback aí, que o pessoal do Nordeste tem acompanhado bastante, tem assistido, tem interagido. Você congrega na onde Assembleia aí, de meu Deus querido irmão? Peniel. Aqui em Santa Cruz mesmo. Que bênção. Que maravilha, meu querido irmão. Agora a perguntinha básica. Você tá lá no canal Não, do YouTube, não tô Anderson? não. Pra falar a verdade, ainda não tô não. Eu tô sabendo agora que o senhor falou na live. Eu vou até lá dar uma olhadinha. Você é crente, Marão. Obrigado pela sua sinceridade. Você é crente mesmo. Não tô não, professor. É real, não tô no canal. Mas terminando aqui, depois que você participar, fica na live. Aqui no perfil do meu Instagram, tem lá o meu canal do YouTube, pessoal. É um projeto novo que nós estamos lá, tá? Se você não quiser ir aqui pelo perfil, é só você colocar no YouTube, Professor Wesley Almeida. Lá tem pregação que eu prego Brasil afora, tem aula de teologia gratuita, tem aula de Bíblia, tem o nosso podcast. E tem, pessoal, a oportunidade de você ganhar um presente meu. Eu quero dar um presente para você que me acompanha lá. Como é que você ganha um presente? A pessoa que mais comentar nos vídeos, que já tá lá no YouTube, tem bastante vídeo. Eu e minha equipe vamos entrar em contato com você e mandar um presente para você. Tem que comentar os vídeos lá, né? É óbvio, né? Tem que estar inscrito, deixar o like e comentar, assistir o vídeo. Mas, Anderson, obrigado pela sua sinceridade. Como eu posso A te minha ajudar? pergunta é lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, quando o João vai falar na igreja de Éfeso, vai falar que eles não adquiriram a prática dos nicolaítas. Aí, quem iniciou essa prática foi Nicolau, um dos 7 diáconos que foi levantados lá em Atos 6. Eu queria saber qual era essa prática que Nicolau começou. Essa sua pergunta é muito interessante. Eu já vi que você estuda e fez algumas pesquisas, que falou com propriedade. Realmente, uma das possibilidades de se interpretar o que eram os nicolaítas. Exato, tem essa possibilidade. Você deixou pontuado aí, é bem legal. Não se dá para afirmar 100% que essa heresia surgiu deste Nicolau aí que estava na igreja. É possibilidade, tá? Pelo que dá a entender pelo texto e contexto e pela história, a ideia da seita dos nicolaítas seria aquilo que hoje é interpretado como a hipergraça, que foi rebatido por Paulo. Ou seja, eles tinham uma ideia que pelo fato de Jesus Cristo ter morrido e pagado todos os seus pecados, quando é todos, é aqueles que você já cometeu, é aqueles que você está cometendo, e é aqueles que você vai cometer. Ele morreu por todos. Se você é salvo, até a volta de Cristo, você vai pecar. Então a ideia dos nicolaítas, que hoje é chamada de hipergraça, é aquela ideia do seguinte: olha, eu vou usar aqui mais ou menos a ideia dos nicolaítas, que estava muito ligado ao sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira enrustida de verdade. Aliás, é uma mentira que quer se passar por verdade. Ou seja, é totalmente mentira, mas parece verdade. Quer ver? Eu vou fazer um sofisma aqui, ó. Vou fazer um sofisma. Ô Anderson, Deus é amor, não é amor? Deus é amor, não é amor? Você já ouviu aquela expressão que o amor é cego? Então, logo, Deus é cego. Não parece uma verdade? Deus é amor, o amor é cego. Então, Deus é cego. Isso é um sofisma, é uma mentira enrustida de verdade. Então, a ideia dos nicolaítas era mais ou menos essa daqui. Olha o que eles pregavam. Já que você é um ser humano que tem a natureza caída pecaminosa e não tem como você viver sem pecar, para que se cumpra em você o texto: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Peque, e peque muito. Pode pecar à vontade, porque quanto mais você pecar, mais vai ter graça de Deus na sua vida. Isso parece uma verdade, não parece uma verdade? Não parece verdade? Parece. Mas é uma heresia rebatida por Paulo e por João. Paulo diz que aquele que foi chamado por Cristo, foi justificado, vai viver no pecado? De forma alguma. Porque nós saímos das trevas para a boa luz de Deus. João diz que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Não permanece. Então a ideia dos nicolaítas era essa. Você é pecador, você não vai conseguir viver sem pecar, então peque bastante, porque quanto mais você pecar, mais vai ter graça de Deus na sua vida, mais vai abundar na sua vida. Isso é heresia.
Quem é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Ele tem as ferramentas do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, do 22 adiante. Ele tem o fruto que ajudará ele a combater a natureza pecaminosa. E o último, a última parte citada ali do fruto, não é frutos, tá? A Bíblia fala de o fruto. Eu costumo ensinar o seguinte, Anderson. O fruto do Espírito Santo é que nem uma mexerica. Ela é uma só, não é? Mas ela tem vários gomos, não tem? É uma mexerica só. É que nem o fruto do Espírito Santo. É um fruto que ele opera na sua vida, mas ele traz paz, longanimidade e o principal, domínio próprio. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, ele consegue vencer as práticas pecaminosas e não permanecer nela. A hipergraça hoje prega o seguinte: você não precisa nem pedir mais perdão, não, tá? Não precisa nem se arrepender mais, não. Já tá para. Gente, a Bíblia ensina a todo momento você buscar se arrepender pelas práticas erradas. Realmente nós ainda somos pecadores, mas todos os dias nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a dobrar o joelho e falar o quê? Deus, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador. Então a ideia dos nicolaítas caminhava por esse caminho, Anderson. De você, tipo assim, viver uma vida lá vão ter, porque Cristo já morreu, já pagou. Você tem a natureza pecaminosa, não tem como você viver sem pecar. Enquanto você estiver preso aqui, você vai pecar mesmo. Então peque bastante. Manda ver. Hoje isso é chamado de hipergraça. Foi. Muito obrigado, viu, Wesley? Muito obrigado mesmo. Gostei muito. Bom. Ajudou muito o meu conhecimento, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. É um prazer te ajudar. Continua lá no YouTube, continua aqui. Assista as aulas de teologia gratuita no YouTube, de Bíblia, tá bom? Eu já vi que você tem aí um amor pelo estudo, é jovem, e é disso que a igreja precisa, de jovens que nem você, que ama a palavra de Deus, que quer estudar, e pode contar com a minha ajuda aí com os estudos. Eu tô liberando gratuito lá para vocês, tá bom? Quem sabe um dia eu não trago você aqui para participar do podcast, para ser o grande teólogo. É minha vontade. Tá bom, amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Obrigado por participar. Fica com Deus aí, fica por aí, hein? Pessoal, tô recebendo a galera hoje aqui, ó, para fazer as perguntas bíblicas. Você quer fazer uma pergunta para mim como o Anderson acabou de fazer? É só você clicar aqui nessa câmera aqui, ó, e mandar o convite que eu vou te receber aqui para responder a sua dúvida bíblica. Lembrando que eu não vou debater teologia com ninguém. É para esclarecer dúvida bíblica, tá bom? Então, se você tem uma dúvida e você quer entrar aqui para fazer uma pergunta, mande o seu convite aqui agora, que eu vou te aceitar aqui, e nós vamos tentar responder a sua dúvida bíblica, a sua curiosidade, à luz da Escritura Sagrada. Opa, entrou mais um aqui. Quem entrou comigo? Graça e paz, Senhor, querido irmão. Professor Wesley. Tudo ótimo? Irmão. Como é que você está? Reinaldo. Reinaldo. Ô, meu irmão Reinaldo. Eu falo da Bahia, Vitória da Conquista. Gente do céu, Nordeste hoje dominou geral, só dá Nordeste, parabéns. Já estive na Bahia aí, em Porto Seguro, fiquei uma semana com os compromissos aí. Glória a Deus, amém. Eu tenho acompanhado o seu bastante. Glória a Deus. Você serve onde aí na Bahia? A Assembleia de Deus, Maná Celestial. Glória a Deus, a Assembleia de Deus está em peso aqui, que bênção. Meu querido irmão, a perguntinha-chave. E aí, meu querido? Tô sim, com certeza, sempre. Ô, glória! Tá gostando dos conteúdos do YouTube lá? Sim, tem me ajudado bastante, que eu também aplico estudos na igreja, então eu tenho extraído muita coisa boa dos seus ensinamentos. Ô, meu querido, eu fico feliz demais por isso. Que prazer poder ajudar, auxiliar de alguma forma. E, ó, deixa um comentário lá no YouTube. Eu posso mandar um presente pra você. Se você for o que mais comentar aqui em abril, você vai ganhar um presente. Vai receber aí. Meu querido professor, que você ensina, então você também é professor. Como eu posso te ajudar? Qual é a dúvida? Eu tenho uma dúvida. Lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5 e versículo 14, que fala a respeito do mergulho de Naamã. Eu tenho observado muitos dias pregadores pregando sobre Naamã, dizendo que ele não desceu, né, no Rio Jordão por conta do orgulho dele. Mas de um estudo que eu fiz, de um conteúdo histórico, um contexto histórico, eu percebi que não foi isso. Eu queria saber do Senhor se realmente ele não quis descer no Jordão por conta do orgulho ou se era por causa de alguma crença que ele tinha do povo dele. Ó, bora lá, sua pergunta é fantástica, uma pergunta maravilhosa.
É óbvio que Naamã, ele era um herói de guerra nacional. Isso está explícito no texto. Era um cara de alta patente. Vamos colocar aí. Hoje seria o líder do exército do Brasil, dos Estados Unidos. Era o cara, famoso, capitão, top dos top. Só que o tratamento que ele recebeu do profeta não foi lá essas coisas. O profeta meio que, vai lá, manda ele fazer. Ninguém me recebeu, cara. Sou eu, Sim. o Naamã. O profeta fez pouco caso, entendeu? O cara trouxe até um caminhão lá de dinheiro para dar para ele. A pessoa quer comprar a cura. Mas a própria narrativa bíblica, é óbvio que vai ter aí, né? Interpretação aqui, interpretação acolá. Isso daí vai da mente, né? Ou dos documentos que alguns acham, ou tradição judaica, enfim. Às vezes é difícil até provar o que muitos falam. Eu prefiro ficar com aquilo que está explícito no texto. Uma dos pontos que o próprio Naamã levanta é o seguinte: não tem rios limpos na minha terra para me se banhar, eu vou ter que me banhar aqui. O que ele quis dizer com isso? Que naquele tempo o Jordão já era considerado um rio não muito limpo, impuro, sujo. Talvez um rio barrento, um rio onde despejavam os excrementos, as pessoas lavavam a sua roupa, tinha sujeira no rio, é o que ele deixa claro. E é óbvio que pode ter ferido, sim, um pouco do ego dele. Mas pela narrativa do texto, o que fica claro é que ele levanta a ideia de que o rio não era limpo para ele se banhar. Talvez a patente era muito alta e tinha um pouco de orgulho, talvez. Mas o que ele deixa claro era a impureza, ou o rio sujo, que ele teria que se banhar. Mas o que o texto diz é: já estou aqui, não custa, vamos para lá. É o que dá para entender pela narrativa, mas é óbvio que vai ter aí o que você mesmo levantou aí, professor, essas possibilidades de interpretação aí por conta de outras fontes internas, ou até mesmo algum comentário judaico, de algum rabino. Maravilha, obrigado. Amém. Amém? Deu sim, obrigado, tirou minha dúvida bastante, viu? Ótima noite. Glória a Deus. Obrigado, professor. Deus te abençoe. Ó. Beijo no coração aí da Bahia, de vocês. Continua no canal, lá tem muita coisa boa, tá bom? Fique com Deus, a paz. Galera, amém. Tá aí, ó. Professor lá da Bahia acabou de entrar. Nordeste tá entrando em peso aqui. Só entrou até agora um mineiro. E o resto, tudo pessoal do Nordeste aí que tá acompanhando. Você tem uma dúvida bíblica? Você quer que eu comente ela aqui agora? Só você mandar aqui o convite aqui na câmera aqui, que eu vou aceitar você aqui para conversar com você. Olha que legal. Como eu comentei, né? Ele é professor de teologia, ele poderia ter entrado aqui para debater comigo. A ideia aqui não é debate, é tentar trazer uma explicação para a sua dúvida bíblica. Por isso, se entrar um professor que é uma professora de teologia, eu não irei debater, tá bom? A ideia é apenas comentar sobre o texto bíblico ou sobre a dúvida. Enquanto eu vou aceitando mais um aqui que mandou o convite, tá? Ó, o pessoal do Maranhão aí, ó. O pessoal tá em peso aí. Vamos lá. Vamos ver se mandou o convite aqui. Eu tentei aceitar, não foi. Então, bora lá. Eu vou aceitar mais uma pessoa que mandou o convite aqui para tentar tirar a dúvida desta pessoa. E, galera, enquanto vai entrando aqui o convite que mandou, eu aceitei. Oi, professor. Entrou. Boa noite. Graça e paz, querida irmã. Boa noite. Elisângela, Rio de Janeiro. Opa, entrou Carioca. Agora entrou o pessoal do Sul do Brasil, aqui pra baixo, lá de São Paulo. Terra boa, Rio de Janeiro. Eu tô pra ir pregar em Búzios. Eu acho que em junho ou julho, alguma coisa assim, eu tenho que ver. Mas eu tô pra descer pra Búzios. Maravilhoso, maravilhoso. Tirando a violência, é maravilhoso. Tem os contratempos aqui, mas a gente vai vivendo. Infelizmente, minha querida irmã. E você congrega então, eu congrego na Universal, entre aspas, né? Porque eu tô me desligando de lá por conta de alguns problemas, até por conta de seguir o Senhor mesmo, dos seus ensinamentos e algumas outras coisas que eu tenho seguido, e eu tenho visto que o meu tempo lá já acabou, já cessou, entendeu? Eu acho que eu comecei a aprender e comecei a enxergar coisas que eu não via lá. Isso foi muito importante para mim, e o próprio Senhor Jesus me mostrou que o tempo, meu tempo lá acabou. Eu ainda estou como obreira lá, mas amanhã eu vou entregar o meu uniforme, porque o meu pastor já quer conversar comigo, já é para entregar o uniforme. Não dá para eu ficar mais lá. Os ensinamentos lá, para mim, não dá mais. E eu te agradeço muito, porque o Senhor foi um dos canais, tá? Que me levou me levou isso. Glória a Deus. Minha irmã, que testemunho espetacular, que maravilha te receber, que eu glorifico a Deus por isso, eu tô surpreso mesmo, tá vendo? Tô até perplexo,
Foi de Deus, que bênção. Eu fico feliz de receber esse testemunho. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por tudo isso. Amém. De receber esse feedback. Uau! Eu tô até sem meio palavras. Mas saiba que o Senhor foi o canal. O Senhor foi um canal de bênçãos mesmo na minha vida. Comecei a te seguir, comecei a ver que as coisas não eram bem o que eu estava aprendendo lá, que não estava aprendendo nada. Muito forte. Meu Deus, uau! Glória ao Senhor Jesus. Que bênção. Muito obrigado. E vamos orar a Deus, para Deus te enviar para uma igreja bíblica que ensine o evangelho, que ensine as verdades do cristianismo, do verdadeiro cristão, e que você tenha agora uma experiência de realmente viver a Bíblia, a palavra de Deus. E isso é libertador. Quando essas escamas caem dos olhos, você começa a enxergar a Bíblia e viver essas verdades. É exatamente isso aí, escamas mesmo. Escamas mesmo. Eu tenho seguido um pastor do Ceará, o pastor Jardel, e assim, o que ele prega é exatamente o que o senhor prega. Heresia. Onde não tem mais heresia, a gente começa a enxergar o verdadeiro evangelho e começa a enxergar Deus de fato e de verdade. Isso foi libertador. Que maravilha, que prazer. Minha irmã, amém. Que magnífico te receber aqui. Deus Glória a Deus. E eu tenho uma dúvida que ela soa muito aqui dentro da minha casa, entre meu esposo e meus filhos, sobre o corpo glorificado. Eu lendo, eu entendo que o corpo glorificado não será esse nosso corpo. Será um corpo transformado em glória. Nós teremos um outro corpo quando nós partirmos daqui. Eles costumam dizer que será esse corpo aqui, porém sem pecado. Creio eu que o corpo que irá para a glória será sem pecado mesmo. Mas não é esse corpo transformado aqui de carne e osso. Porque o pó, nós vamos para o pó vai ficar. Então será um outro corpo celestial. Eu penso dessa forma, eles dizem que não, mas eu penso dessa forma. Então eu queria saber do senhor, o que será esse corpo glorificado? Que legal, tá tendo aí um debate teológico familiar. Isso é maravilhoso, cara. A galera tá aí? Minha esposa tá aqui. Chega aqui. Tá. Ele tá por aí? Tá aqui. A benção tá aqui. Graças a paz, meu querido irmão. Que prazer receber vocês aqui. Que bênção. Eu quero responder muito essa pergunta. Vamos lá. Minha querida irmã. O seu marido... É seu marido e os filhos. Mais? Seu marido e seus filhos, eles estão certos. Eu vou te explicar à luz da Bíblia. Depois a mão na cabeça. Vamos lá. Deixa eu explicar. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre esse corpo glorificado, lá em 1 Coríntios, né? Ele fala muito no capítulo 15. Ele diz que o corpo que nós iremos receber é semelhante ao de Cristo. Então vamos lá. O corpo de Jesus Cristo glorificado foi o mesmo que ele andou entre nós. Ficou 3 dias na sepultura e no 3º dia sumiu e ressuscitou com aquele corpo. Então é este mesmo corpo, só que ele passará por uma metamorfose. Ele será transformado em corpo de glória. É por isso que tem que ter a ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17. Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Lembra também disso lá, lá em Apocalipse, que o mar dará conta dos seus mortos. Ou seja, esse corpo vai voltar. Do pó ele vai ressurgir de algum jeito, ele vai ressurgir. Ele vai ter que voltar para receber a transformação e a glorificação. E o próprio apóstolo falando sobre essa nova natureza que nós iremos receber, esse novo corpo, é algo misterioso, mas ele diz, a comparação que ele faz é com o corpo de Cristo. Então vamos lá, como que era esse corpo? Isso aqui é maravilhoso, isso daqui é monumental. E para mim é supra-racional, tá meio que acima do raciocínio lógico. Veja bem por quê. No Evangelho de João, diz que Jesus, lá no capítulo 20, ele apareceu entre os 11 com as portas fechadas. Só que nessa aparição que ele aparece, meus irmãos, ele mesmo diz para Tomé, toque aqui do lado, aqui, ó, e veja que eu sou o mesmo. Ou seja, é um corpo que atravessa paredes, mas é apalpável. Você pode tocar. Que ele mandou, ainda que o texto não diz que Tomé tocou, ele manda tocar. Se ele manda, é porque dá para tocar. Passado algum tempo depois, ele aparece novamente com esse corpo que atravessa a parede e pode ser tocado e come peixe na beira da praia com os apóstolos. Olha que coisa monumental. É um corpo que atravessa a parede, é um corpo que pode ser tocado e é um corpo que come comida. E é com este mesmo corpo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que ele sobe para o céu voando. É um corpo que a gravidade não consegue segurar.
que as paredes não conseguem segurar e ao mesmo tempo é apalpável. Paulo diz que é um corpo igualzinho a esse que nós vamos receber. Igualzinho. Ele diz que Cristo é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Primícia. E depois teremos nós, que nós receberemos um corpo semelhante ao dele. Então é esse mesmo corpo, só que ele passará por uma transformação, a metamorfose. A natureza humana que está aqui dentro, ela será arrancada, será transformada. Eu não vou ter esses desejos que eu tenho hoje, você não vai ter, não vai ter essa malícia, que vai ser totalmente mudado, transformado. Mas a estrutura passará por uma glorificação. Ou seja, para ficar bem simples, esse corpo será melhorado. Ele vai ser totalmente, ele vai estar assim, no estado de 100% ou 1000% melhor. Aqui dentro do meu pulmão, aqui atrás, aqui no meu pulmão, eu tenho uma inflamação chamada asma. Nasci com ela. Quando esse corpo for transformado, não vai ter mais asma aqui, não. Aqui dentro do meu estômago, aqui, ó, tem uma válvula aqui chamada esfíncter, que tá com um probleminha, que ele não quer fechar. E aí, às vezes, fica subindo ácido na minha garganta. Quando essa natureza for transformada nesse corpo, não vai ter mais esse problema Glória também, não. Vai estar 100%. Glória a Deus. Entendi. Amém. Ou seja, eles estavam corretos, né? Mas é bom um professor explicar pra gente. E tirou toda a minha dúvida, com certeza. Eu estava correto? Estava Glória a correto. Deus, então não pode aguardar Meu filho que você e sua já família falou vai que eu receber estava esse correto, eu falei, corpo estava também. correto. Já vai se encontrar lá na glória e vai ser bênção. Ah, perguntinha. Vocês estão No canal do YouTube. No canal do YouTube. Não, os ensinamentos Glória a do Senhor é Deus. top. Bênção. Comenta lá. Glória a Deus. Comenta lá, quem sabe vocês não ganham esse mês, eu não ganho Vou comentar, professor. Um abraço, Deus abençoe muito o ministério do Senhor. Obrigado. Continue assim. Glória a Deus. Continua orando por nós. Tá bom, Obrigado professor. pela Tchau, participação. fica com Deus. A paz. Um abraço Amém. pro maridão. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Aí, pessoal, que bênção. Nossa irmã entrou lá do Rio de Janeiro com a família dela. Consegui responder a dúvida dela. Uma dúvida bem legal, curiosidade magnífica, né? Como que vai ser esse corpo? Vai ser outro corpo? É o mesmo corpo? Como é que vai ser isso daí? Como é que vai estar isso daí? Tá aí a explicação que eu entendo que é a mais clara à luz do texto sagrado. Gente, que bênção, né? A galera tá em peso aí, quem entrou desde o começo até agora aí tá bem lá para cá, 70 pessoas, 60 pessoas, a galera tá em peso aí, estamos conseguindo trazer resposta para vocês. Pessoal, esse trabalho eu fazia, né? Vocês lembram, os mais antigos que me acompanham aqui, eu entrava aqui toda semana para ter esse feedback com vocês. Eu quero voltar agora 100% com esse trabalho, tá bom? E novamente fortalecer aqui o convite lá no meu canal do YouTube, pessoal. Graças a Deus, a maioria que entrou aqui já tá lá. Só um que não tava. Lá no canal do YouTube tem pregação, tem aula de teologia de graça para você, tem aula de Bíblia de graça para você, tem o nosso podcast trazendo entrevistas maravilhosas aqui. E outra, os seguidores que estão inscrito lá no canal do YouTube, que tá deixando o joinha lá, assistindo o vídeo, o comentário, principalmente, tá concorrendo a um presente. Quem comentar mais no mês de abril, eu vou mandar um presente para você, pode ganhar, dá tempo ainda. Então, como é que eu acho seu canal do YouTube? Professor Wesley Almeida, é o primeiro. Coloca lá, Professor Wesley, tem pregação, tem tudo lá. Eu vou conseguir entrar com mais um irmão ou irmã aqui. Vamos lá, eu quero responder a sua dúvida. Bora lá. Vamos ver quem mandou o convite aqui. Vamos ver quem vai entrar. Vamos ver se vai aceitar, né, pessoal? Vamos ver se vai aceitar. Lembrando que eu não vou debater teologia com ninguém, então eu tenho professor que foi muito coerente, professor aqui lá da Bahia, conversando aqui, um bate-papo top, tá? A ideia é responder dúvida. Opa, entrou. Rapaz, Benção, aqui Juazeiro da Bahia. Ô, meu querido irmão. Ignaldo. Ô, meu querido, que prazer te receber. É aqui Juazeiro da Bahia. Ô, Bahia, terra boa, Nordeste em peso. Que bênção, glória a Deus. Que prazer te receber aqui, meu Aqui irmão. na igreja Árvore da Vida. Glória a Deus, que prazer, que bênção. E, ô, meu irmão, aquela perguntinha básica para nós conversar aqui. Pastor, tem várias, mas uma aqui que mais fica me matando aqui Não, peraí, não. A perguntinha que eu fiz foi no canal do YouTube. O senhor tá lá seguindo. Tá? Eu e minha esposa aqui. Glória a Deus, que bênção. Fica à vontade. Pode. Paz, minha irmã. E eu sempre compartilho os vídeos dele. Ela tá fazendo sempre compartilha seus vídeos. Ai, que bênção. Glória a Deus, que bênção. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Se eu puder. Eu sempre vejo as suas, né? Ela começou a acompanhar o senhor, depois eu comecei a mostrar uns vídeos seus pra ela, né?
Ela gosta de estar acompanhando. Uma dúvida que eu tenho é sobre Caim e Abel, né? Que quando Caim mata Abel, aí Deus tira ele do... Quer dizer, manda ele embora, né? E quando ele sai, se só existiam eles dois de filho, como é que ele saiu e casou numa cidade próxima, que já tinha uma população? Essa pergunta, ela é uma das mais frequentes, né? Peraí. Tinha Adão, Eva e é citado Caim e Abel. Caim mata Abel, sai andando e diz o texto que ele acha a mulher em casa. Da onde veio essa mulher? Aí isso fortalece a ideia de alguns teólogos que tendem a acreditar que, na verdade, do Jardim do Éden saiu uma multidão. Eu não sei se o senhor já ouviu essa explicação, Não. mas tem essa explicação que pode ter saído do Jardim do Éden uma multidão de pessoas. Não é mais defendida, eu também não concordo muito com essa interpretação, mas tem um texto que vai responder essa sua dúvida, que eu vou achar ele aqui agora para você, que aí dá para nós matar essa curiosidade bíblica. Vamos lá. Tá em Gênesis aqui, capítulo de número... Deixa eu ver aqui se está no 4, eu estou meio em dúvida aqui ainda. Vamos lá. Eu acho que vai estar no 5. Vamos aqui, se eu não lembrar o sítio de cor. Eu tenho tanto tempo... Aqui, achei, ó. Capítulo 5 de Gênesis, e verso de número 4. Depois que gerou Sete, que depois que Caim matou Abel, Adão pediu outro filho para Deus, e Deus abençoou ele e deu um filho para ele, que ele colocou o nome de Sete. Olha o que diz o texto aqui, ó. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então o que acontece aqui é simples. A Bíblia narra ali, Moisés narra Caim e Abel para mostrar o primeiro homicídio, certo? Ele não faz menção de outros filhos que nós entendemos que está aqui no texto, que Adão teve, e outras filhas. Então, a mulher que Caim achou ali, de forma até que aceita no mundo aí dos eruditos, de forma majoritária, da maioria, entende que no começo ali, Caim acabou casando com uma irmã ou com uma sobrinha. No começo, sim, pessoal, foi incesto. Foi irmão com irmã, tio com sobrinha, sobrinha com tio, primo com prima, foi assim. No começo foi assim. Então, a ideia mais clara no texto é que Caim acabou casando com um irmão com uma sobrinha. Por quê? Mas por que não pode ter saído uma multidão do jardim? E daria praticamente na mesma, né? Saiu uma multidão, foi um parente dele. Porque o pecado não foi transmitido de forma espiritual, pessoal. Ali naquele contexto ali, não. Exemplo. Aqueles que defendem que saiu uma multidão do jardim, vai ter um grande problema. Porque a Bíblia só cita Adão e Eva comendo do fruto, não cita mais ninguém. Como é que Deus ia condenar e jogar para fora os filhos de Adão e Eva se eles não comeram do fruto? Quem pecou foi Adão e Eva. O pecado é passar espiritualmente para eles a consequência? Não. Passou para nós porque nós nascemos dele. Aí é outro fator. Nós nascemos de almas pecadoras, por isso nós somos almas pecadoras. Agora, se os filhos dele tivessem no jardim, tivessem comido, não tinha por que ter sido expulso, não faz sentido. Deus seria injusto. Mas a explicação aí, meu querido irmão em Cristo Jesus, é que ele casou com uma irmã ou com uma Amém. sobrinha. Explicado, Amém? Benção. Obrigado. Até a próxima. Um prazer ajudar. Continua acompanhando. E, deixa comentário nos vídeos do YouTube. Com certeza, Benção. Não precisa nem presente. Só estar lhe seguindo já é uma benção. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado por participar. Gente, tá muito gostoso, muito bom a live aqui hoje, a galera interagindo, o pessoal mandando aqui o convite para entrar e fazer a pergunta. Quero reforçar mais uma vez, se você não está no canal do YouTube, não perde mais tempo. Entra no YouTube e coloca aí, Professor Wesley Almeida, é o primeiro que vai aparecer. Lá tem aula de Bíblia, tem aula de teologia, lá tem aula, lá tem o nosso podcast. Pessoal, lá tem pregação, lá tem de tudo. E outra, você curtindo, você estando inscrito e comentando, você pode ganhar um presente. A pessoa que mais comenta nos meus vídeos lá, mês a mês, ganha o presente, entendeu? Ganha um presente, pessoal. Então, por favor, não deixe mesmo de participar, tá? Eu vou entrar com mais uma pessoa aqui, tá bom? Para responder mais uma dúvida. E se você tem dúvida, é só mandar aqui, ó. Manda aqui, aperta na câmera aqui, que você pode entrar ao vivo. Opa!
Paz do Senhor, quem entrou? Paz do Senhor, mestre. Tudo bom? Reverendo Daniel. É tu, Daniel, né? O Daniel de Búzios? Sim, senhor, sou eu mesmo. Conversei contigo no direct de uma possibilidade de eu estar indo para aí para dar um glória junto da igreja. Correto, isso aí, correto. Que maravilha. Maravilha. Prazer te receber aqui. Que bem, falei de você aqui agora há pouco, aqui na live. Eu vi. Que tem a possibilidade de eu descer para aí para dar um glória com uma carioca que entrou aqui. Que deixou um testemunho maravilhoso, que saiu da Universal e está indo para a igreja bíblica. Meu Deus do céu. Eu vi. Me sinto honrado, né, mestre? Tá nessa live aqui com o senhor, porque o senhor traz um divisor de águas para muitas vidas aqui, né? A qual muitos, infelizmente, nos dias onde erram, eles querem deturpar a palavra de Deus, né? Quer distorcer, não querem ensinar da forma a qual ela é transmitida na verdade. Alguns, infelizmente, né? Por causa do, né? Mas o Senhor tem sido divisor de águas aqui. Triste. Né? Pela honra e glória de Deus, Deus tem levantado os remanescentes que gostam realmente da palavra genuína, né? A qual não é distorcida, né? Mas vamos lá. Deus abençoe o seu ministério a cada dia. Glória a Deus. Bom, fico muito honrado. E te sigo lá, antes de eu fazer a pergunta, eu te sigo lá já no canal. E tem sido divisor de águas também no meu ministério, pela honra e glória de Deus, né? Uma questão uma questão a qual eu tenho em minha memória, né? A qual uma vez eu escutei. Então isso fica martelando na nossa cabeça, né? A qual um professor um dia, ele relatou que, professor teólogo, né? Ele relatou que antes de... Eu quero fazer 2 perguntas rápidas. Antes de Adão e Eva ser colocado, posto no jardim, que era o Éden, né, o espaço geográfico, haviam outras pessoas, houve outras vidas ali. Isso é concernente ou é balela? Na verdade, essa posição é tão minoritária que nem é levada em debate para lugar nenhum. Por quê? Uma que é levantada é que antes de Eva, Adão teria tido outra mulher. Isso é até um folclore judaico, tá? Muitas pessoas não conhecem. Ou outros vão lembrar agora. É aquela mulher chamada Lilith. Sim. Lilith. Que, hipoteticamente, foi a primeira mulher de Adão. Porque quando Deus forma Eva, aí Adão fala assim, esta agora, aí a expressão que é traduzida para o português como agora, alguns entendem que ele já teve outra. Na verdade, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. Agora é a partir daquele momento que ela foi criada. Agora ela é minha mulher, ela não era antes, porque não existia, agora ela vai ser. Que acabou de vir em existência. Agora ela é minha mulher. Então é assim, tem essa possibilidade de que Adão teve essa primeira mulher chamada Lilith, que era insubordinada, era uma mulher agressiva, que não era submissa ao seu marido no sentido ali de honrá-lo, de estar com ele, e ele teria repudiado ela teria se tornado um demônio, que na Bíblia aparece como rainha dos céus, ou espanto noturno, enfim. É mais ligado a um folclore judaico. Agora, defender que houve uma criação antes de Adão e Eva, meu irmão, é totalmente imposição ao texto sem base alguma. Não tem um traço de base bíblica para tentar defender isso. Vai ficar totalmente na ideia especulatória, na teologia especulatória, mas sem fundamento bíblico nenhum, não tem uma única base. A base ainda para defender Lilith é essa expressão, esta agora, que para mim é uma má interpretação aí, que não tem sentido nenhum. Então, infelizmente, base bíblica nenhuma, isso daí. Entendi. Totalmente fora. Entendi, mestre. Entendi. E posso fazer a outra aqui? É o divisor de águas pra gente, né? Porque muitas das vezes a gente tem perguntas que só quem é doutor e mestre, né, pode responder na sua veracidade, né? E, bom, baseado na Bíblia, eu já vou para lá, eu vim no começo, agora eu vou para o final, né? Baseado na Bíblia, a Bíblia Sim. nos relata que, lá em Apocalipse, né, que as 2 testemunhas que vão vir, uma terá
poder sobre a água, né? E a outra terá o poder sobre o fogo. Só que tem alguns teólogos que eles defendem, né? Uns defendem que é o Enoque que vai vir com Elias, outros defendem que é Moisés que vai vir com Elias. Eu fico na Bíblia. Não, então aí o senhor que pode me explicar melhor isso. Eu fico pela Bíblia. Dentro dessa curiosidade, ô Daniel, dentro dessa curiosidade, o pau quebra em 3 possibilidades de interpretação. Como você mesmo explanou, a ideia vai por aí mesmo. Como os sinais que eles vão operar são sinais semelhantes a Moisés e Elias, né? Um tem poder de converter água em sangue, outro tem poder de fazer fogo descer do céu. Quem fez isso? Moisés e Elias. Então, alguns entendem que é Moisés e Elias. Mas aí, como vai morrer, lá eles vão ser crucificados, tudo tal, e vão falar, bom, não pode ser Moisés porque ele já morreu. E lá em Hebreus está escrito que o homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então, como é que Moisés vai voltar para morrer de novo? Não faz sentido. Sim. E aí, então, alguns destacam Moisés e falam, não, na verdade, é Elias e Enoque, que são os 2 personagens da história que não morreu. Então, eles teriam que voltar para morrer. Mas o grande problema é que ali o texto diz que morreu para não... Deus o trasladou para não ver a morte. Deus levou Enoque para não ver a morte. Por que ele ia voltar para morrer? Então, não faz sentido nenhum. Se Deus levou Enoque para não ver a morte, por que ele vai voltar para morrer? Eu respeito as 2 posições, tanto quem quer que é Moisés e Elias, eu respeito, porque isso daí não envolve salvação, não envolve nada, é especulatório. Eu respeito quem entende que é Enoque e Elias, mas eu caminho por outro setor. O que eu entendo? Eu entendo que serão 2 judeus, 2 israelitas, do período da grande tribulação, daquela época, do futuro, que Deus irá levantar para operar os mesmos sinais que Moisés e Elias. Para quê? Porque fica claro que eles vão pregar para a casa de Israel, vão pregar para judeus. E quais são os maiores profetas dentro dos profetas de Israel? Quais são os maiores para os judeus? Moisés e Elias. Moisés e Elias para eles são unanimidade. Tanto que no monte... Varão, tanto que no Monte da Transfiguração, Marcos capítulo de número 9, lembrando que os apóstolos, eles eram judeu, a nacionalidade, descendente da Bíblia, eles eram judeus. Quem aparece conversando com Jesus? Quem? Para autentificar, deixar mais autêntico, né, a messianidade dele. Quem que aparece ali? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Então, lá no Apocalipse, como eu sou futurista nessa interpretação, né, em alguns pontos eu sou até preterista, né, em outros eu sou futurista. O que é isso? Boa parte do Apocalipse, ou pelo menos o começo ali, eu entendo que já aconteceu, né? Que isso que é preterista, mas muitas coisas estão para acontecer. Eu entendo que são 2 judeus, lá israelita, lá de Jerusalém, que ainda talvez nasceu, já está perdido, talvez não nasceu, ainda vai nascer, não sei quando isso vai acontecer. Deus vai levantar eles e eles vão operar os mesmos sinais que Moisés e Elias. Para quê? Para que os judeus possam dar ouvido para eles e ver, nossa, os mesmos sinais dos profetas lá, vamos dar ouvido. Para mim, isso daí não tem problema. Entendi. Tremendo. Boa explicação. Amém, meu irmão? Amém. Ajudei? Ajudou muita coisa. Amém. Obrigado. Deus abençoe pela participação, pela pergunta muito legal. O pessoal está até comentando aqui muito forte, a dúvida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar aqui, porque está acompanhando no YouTube e tudo certinho aí. E se der certo para mim estar com vocês aí em Búzios, vai ser um prazer imenso, vai ser maravilhoso te conhecer pessoalmente, estar com a igreja. Amém. Obrigado, hein? Deus abençoe. Beijo. Um abraço, meu Deus pastor. abençoe. Fica com Deus. Abraço. Abraço, querido irmão. Bem, isso aí, pessoal. Olha que legal. Lá do Rio de Janeiro, nosso irmão entrou. Galera, que maravilha. Vocês são fantásticos. Tem muita gente para entrar aqui. Muita gente mesmo. Muita gente aqui que mandou o convite. Mas, galera, muito obrigado. Eu vou ter que ficar por aqui. Eu tenho outro compromisso agora. Essa live vai ficar aqui, tá bom? Ou vou subir ela no YouTube lá. Entrou gente aqui, bastante gente. Você que chegou na live agora, foi live de perguntas e respostas. Entrou irmão do Nordeste, entrou do Rio de Janeiro, entrou de Minas Gerais. E estamos aqui respondendo perguntas e respostas. Você pode assistir essa live na íntegra. Se você não está no canal do YouTube, eu falei aqui no vídeo inteirinho, vai lá para o nosso canal do YouTube, Professor Wesley Almeida. Lá tem pregação, lá tem aula da Bíblia, lá tem aula de teologia, lá tem podcast.
as pessoas que estão inscritas no canal, as pessoas que curtem os vídeos do canal, as pessoas que deixam comentário estão concorrendo a um presente. Eu quero te dar um presente. Você quer ganhar esse presente? Você pode ganhar o presente do mês de abril. É só você ir lá nos vídeos do YouTube, assistir e deixar um comentário. O comentário que você quiser. Tô aqui, sou do Mato Grosso, sou da Bahia, sou dos Estados Unidos, sou não sei da onde. Tá benção, gostei, não gostei, é sua liberdade. Apareça lá que você pode ganhar esse presente. Pessoal, muito obrigado por ter participado, tá bom? Deus continue abençoando vocês. Vai voltar esse trabalho aqui. Toda semana eu vou estar entrando para responder a dúvida de vocês. Vou estar entrando também para debater temas aqui, tá bom? Com convidados e convidadas. E ó, beijo no coração. Continue aí orando por mim e por minha família. E até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Te espero lá no